esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começou por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Estamos em pleno tempo pascal e nesse terceiro domingo, Jesus mais uma vez aparece ressuscitado para os seus discípulos. Nós vamos ver insistentemente Jesus que se manifesta de alguma forma. Durante todas estas 7 semanas do tempo da Páscoa, de alguma forma ele vai se manifestar aos discípulos. E a liturgia traz essas manifestações dele ressuscitado para também nos alertar para percebê-lo ressuscitado. E uma vez percebendo-o, identificando o ressuscitado no nosso meio, a nossa missão é anunciá-lo. É isso que pede a liturgia do tempo pascal. A cada aparição de Jesus ressuscitado, ele aparece de uma forma diferente. E no dia de hoje, ele aparece como um andarilho, um transeunte, um peregrino, um migrante, ou seja, alguém que está passando por um lugar e que não é reconhecido, como se fosse um estranho chegando num determinado lugar. Aqui nós já temos o primeiro recado que ele dá para nós. Às vezes, Cristo se manifesta ressuscitado no encontro com um estranho, uma pessoa que a gente não sabe quem é, mas ali pode estar ele querendo dizer alguma coisa para nós. Os discípulos estão voltando de Jerusalém, nos dias em que teve aquele acontecimento trágico, e eles estavam profundamente desanimados. Depositaram toda a sua confiança nele. Acreditavam que ele iria restaurar Jerusalém. Esses discípulos tinham uma visão um tanto quanto equivocada de Jesus. Durante toda a sua vida pública, ele nunca prometeu que iria restaurar Jerusalém, que seria o salvador daquela nação. Ele se apresentava como filho de Deus e queria que os seus discípulos crescem nisso. Porém, eles tinham dificuldade de percebê-lo. Mesmo assim, via nele um grande profeta, alguém que veio para fazer a diferença no mundo, e depositaram toda a sua confiança nele. Porém, ao vê-lo fracassado na cruz, eles sentem profundamente desmotivados. Estão voltando para Emaús, no sentido de que abandonaram a missão, estavam desanimados, estavam com o rosto triste. E é nesse momento, enquanto eles conversam, falam um ao outro do seu desânimo, é que entra na conversa Jesus, na figura de um peregrino, fazendo de conta que não sabia de nada, que não os conhecia, mas que começou a participar da conversa deles, porque os viu com o rosto triste. Eles ficam espantados. Por que é que alguém não sabia ainda de tudo o que havia acontecido? Notícia ruim corre muito rápido. Então aquela pessoa não devia ser dali, devia ser alguém de um lugar muito distante. E eles então relataram tudo o que aconteceu, como se Jesus não soubesse de nada. Às vezes o nosso coração está tão petrificado pela dor, que nos torna muito insensíveis para percebermos Jesus ressuscitado. E não pensem vocês que isso é algo de 2000 anos. Ainda hoje, as insensibilidades, os acontecimentos podem nos tornar insensíveis, podem nos tornar com um coração duro, podem nos tornar cegos, surdos às coisas de Deus.
mesmo que estejamos dentro da igreja. Às vezes, dentro da igreja, nós encontramos pessoas cegas e surdas aos ensinamentos de Deus. Aqueles que só escutam o que lhes interessa, mas não conseguem vê-lo, visualizá-lo, senti-lo na palavra. E se a palavra lhe incomoda, eles simplesmente colocam uma barreira para não ouvir, para não sentir, porque o seu coração está fechado. Os discípulos de Jesus, esses discípulos que aparecem hoje no Evangelho de Lucas, estavam assim. A causa foi aquele acontecimento trágico, deixou-os profundamente cegos aos acontecimentos da sua volta. Mas Jesus não desistiu deles, foi muito insistente. Jesus não desiste de nós, mesmo quando somos insensíveis. Jesus não desiste de nós, não desiste daqueles que fecham o seu coração para Ele. Em algum momento, Ele faz arder o seu coração. Em algum acontecimento da sua vida, em algum momento, no tempo de Deus, obviamente, Ele faz arder o coração, e aquela pessoa insensível sentirá a presença dEle, mais cedo ou mais tarde. Esses discípulos sentiram logo cedo, poucas horas depois do acontecimento. Jesus entra na conversa, entra no coração e faz arder o coração deles enquanto falava das Escrituras. As Escrituras estão aqui diante dos nossos olhos, mas muitas vezes nós não deixamos que ela entre pelos nossos ouvidos e chegue até o nosso coração. Quantas vezes a gente vem à missa e na hora da liturgia da palavra a gente não ouve a proclamação, a leitura. Na hora da homilia, a gente nem presta atenção na explicação. Mas se a homilia, a palavra, a explicação da leitura não fizer arder o nosso coração, é sinal de que nós estamos ainda insensíveis à sua palavra. Enquanto Jesus fazia uma memória de todos os acontecimentos, para que eles pudessem entender, eles não conseguiam, mas lá no coração alguma coisa dizia que aquele que estava do lado deles, conversando com eles, não era alguém comum. Quando eles chegam em casa, mais uma vez Jesus diz que vai mais adiante. E eles então, com o coração já apertado por aquela palavra ouvida, convida Jesus para entrar na sua casa. Talvez seja isso que esteja faltando em nós. Convidar, deixar, permitir que Ele entre na nossa casa, na nossa vida. A isso nós damos o nome de conversão, mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de pensamento, pensar as coisas de Deus e não as coisas do mundo. Irmos além daquilo que os nossos olhos enxergam. Isso é teologia. Conseguir enxergar além daquilo que naturalmente enxergamos. Jesus então fica com eles, e é no momento em que eles vão partir o pão, que os olhos deles se abrem. Aqui há um outro recado para nós, muito importante. Jesus ressuscitado se revela no partir o pão, momento eucarístico. Na Eucaristia ele se revela para nós,
Mas se o nosso coração estiver fechado, não vamos percebê-lo, mesmo que a gente comungue. Ele se revela em cada gesto de amor, em cada gesto de solidariedade. Quando você faz algo de bom para o seu irmão, ali Jesus se revela ressuscitado. É um outro recado que ele diz para nós. Partilhar, estender a mão, ser solidário, são gestos que revelam Cristo ressuscitado. Se você nunca ajudou ninguém, nunca foi solidário com ninguém, nunca partilhou nada com ninguém, nunca fez o bem, lamento dizer, dificilmente você vai sentir o Cristo ressuscitado na sua vida. E é nesse momento que os olhos dos discípulos se abrem. Só que naquele momento Jesus desaparece do meio deles. Por que que Jesus desaparece no momento em que eles o reconhecem? Porque era isso que ele queria. Nós não precisamos da presença física dele no meio de nós, se cremos que ele ressuscitou. Isso é um dado de fé. Mostramos que temos fé quando acreditamos mesmo sem ter visto. Ele disse isso nos 2 domingos que passou. Felizes aqueles que mesmo sem ter visto, acreditaram. Foi o que ele disse a Tomé no domingo passado. Então ele desapareceu da frente deles, porque a partir daquele momento não havia mais necessidade de eles o verem fisicamente. Eles tiveram plena certeza que Cristo havia ressuscitado. E qual foi o gesto seguinte? Voltaram para Jerusalém. O voltar para Jerusalém não significa retrocesso, significa ida em missão, ida ao encontro daqueles dos quais eles haviam se dispersado. Os discípulos estavam se dispersando com o evento da morte de Jesus. Sem crer na ressurreição, nós nos dispersamos, nós nos dividimos, nós nos enfraquecemos. Quando há divisão numa comunidade, é um sinal latente da não crença na ressurreição. Porque aqueles que não creem no Cristo ressuscitado se dispersam, não vivem em comunidade. Qual é o sentido da comunidade eclesial se Cristo não ressuscitou ou se nós não cremos na ressurreição? O sentido de ser igreja só existe se crermos que Ele ressuscitou. Caso contrário, é vã a nossa fé e não tem sentido nenhum sermos igreja. Daí a palavra comunidade, comum unidade. E é por isso que durante o tempo pascal, a liturgia só traz na primeira leitura textos do livro dos Atos dos Apóstolos, porque ali está a formação das primeiras comunidades cristãs que se formaram, que se uniram, crendo na ressurreição. Ali é que eles testemunham a ressurreição. O primeiro lugar para nós testemunharmos a ressurreição de Cristo é na igreja. Se você não consegue testemunhar Cristo ressuscitado dentro da igreja que você participa, é sinal de que a sua fé é vazia. É isso que nós vimos na primeira e na segunda leitura, aquele testemunho apaixonado, contundente de Pedro para os demais e para uma grande multidão, dizendo: nós cremos na ressurreição. Nossa vida tem sentido ser igreja, porque Ele ressuscitou. É o que nos mostram essas leituras de hoje. Portanto, hoje, ao virmos a missa,
e ouvirmos essa palavra, deixemos que ela toque o nosso coração, como Jesus tocou o coração daqueles discípulos incrédulos e desanimados, desesperançados na ressurreição. Esse tempo é um tempo especial por causa disso. Temos as provas de que Cristo ressuscitou. E nós temos que percebê-lo no nosso meio e testemunhá-lo com os nossos pensamentos, com as nossas palavras e, sobretudo, com as nossas ações. É através delas que nós provamos que cremos que Cristo ressuscitou. É o que os discípulos nos ensinam na liturgia deste terceiro domingo do tempo da Páscoa.